Seja bem-vindo a mais um episódio de As Claras Pod, um canal onde nós conhecemos pessoas reais com histórias reais. E hoje nós vamos conversar com ela, que eu tive que fazer até uma colinha de tantas coisas sobre ela. Ela que tem uma história de triunfo desde a primeira infância e se destaca em uma jornada de superação. E hoje, após ter uma história que saiu dos faróis, de vendedora nos faróis, para gestora hoje um dos parques de referência de São José do Rio Preto. Tamires Sanches, seja bem-vinda. Que honra estar aqui, que honra ouvir tudo isso que você acabou de citar. Como a gente gosta de saber da nossa história e ter orgulho por ela, né? Sim. Saber de onde a gente veio, aonde a gente chegou. Então, você está de parabéns por trazer histórias reais de pessoas que têm histórias verdadeiras, que inspira. E é isso, a nossa história é para inspirar. Com certeza. E você sabe que geralmente eu não faço uma colinha, né, Tamires? Eu sempre tenho assim, mas é tanta coisa sobre você que eu falei assim, meu Deus do céu, como que eu vou passar pro meu público tanta história em uma pessoa com pouca idade, né? Porque você ainda hoje está com 31. Com tanta história, eu falei, não, gente, eu preciso dar uma resumida aí e vou jogar essa bola aí para ela, para deixar ela contar. Mas, claro, que eu sempre sei um pouquinho da história dos meus convidados, né? E teve uma pergunta que, assim, eu precisei formular para falar para você, porque eu fiquei muito curiosa, né? E tive realmente que anotar. Tamires, primeiro, muito bem-vinda, muito obrigada por aceitar esse convite, né? Nos conhecemos aí no caminhar da vida, trabalhando, e é uma honra ter você como um network, vamos dizer assim, no meu network, o meu clã de amizades profissionais. Muito obrigada. E eu fiquei muito curiosa em querer saber detalhes da sua vida. Mas o mais interessante, assim, eu gostaria muito de saber qual foi o seu maior desafio nos tempos da sua infância, uma vez que você já iniciou como empreendedora vendendo produtos nos faróis. Que isso, para mim, é uma mega superação, estar com uma mulher com essa história aqui hoje. Com certeza. Eu falo que a vida me ensinou muito, apesar da pouca idade. Eu tive o privilégio de pular fases. Eu pulei algumas fases, ficou algumas sequelas e eu consegui converter todas essas sequelas em coisas boas, em coisas produtivas. Hoje eu tenho uma facilidade de conversar, de falar, né? A mídia social tá aí e eu entro de cabeça porque eu já fui preparada na minha primeira infância por isso, né? Eu estive, sim, a trabalho e nós morávamos em São Paulo. Hoje nós vamos falar muito disso, porque tem muita coisa para contar. Exatamente. Mas na minha primeira infância eu já precisei trabalhar por necessidade. Uhum. E a necessidade, ela trouxe fortalecimento. Eu pulei essa fase de criança tradicional, que ia para a escola, para casa, e era cuidada apenas. Eu também cuidava, eu também trabalhava. E nisso me preparou para tudo que eu vivi. Porque além da primeira infância, eu também pulei a minha juventude, porque eu me tornei mãe na adolescência, pulei minha adolescência. E hoje sou uma adulta com muitas responsabilidades e estou dando conta do recado aí por conta desse preparo que a vida me preparou. Então, eu só tenho que agradecer a todas essas fases puladas e aprendi a apreciar e aproveitar cada pulo que eu tive que dar. E todo esse seu trajeto, nessa jornada, nesse caminhar, com certeza você criou habilidades para estar hoje aqui e para desbravar e destravar todas essas dores que eu creio que teve aí na sua primeira infância, né? Essas habilidades hoje te fortalece, abriu os seus caminhos. Me fala um pouco quais são as habilidades que você mais criou com essa experiência de ter iniciado. Porque, assim, é muito fácil falar,
Aí ela vendeu no Farol, vendeu produtos Farol. Mas eu tenho certeza que só você sabe quantos meios ali você teve que ser flexível para sair de situações constrangedoras também. Sim. Eu sou de São Paulo, né? A gente morou em São Paulo, eu, minha mãe e meus 3 irmãos, até os 11 anos. Eu vim para cá, para São José do Rio Preto, em 2001. Então, até os 11 anos, eu já trabalhava antes dos 11 anos, e essa habilidade me deu essa oportunidade, me deu a oportunidade de aprender a vender. Hoje, qualquer empreendedor que não sabe vender, ele realmente não pode nem se considerar um empreendedor no meu ponto de vista. Porque empreendedorismo é venda, né? E quem não sabe, em São Paulo tem um comércio muito grande nos faróis, no carro, porque o trânsito é muito grande. Então, ali se vende água, coca, bala, pirulito, é um comércio, né? E onde eu morava, a oportunidade que a gente tinha de trazer o ganha-pão para dentro de casa era esse. Então, tinha, assim, a turma que ia durante o dia fazer venda de água e coca, tinha a turma que ia à tarde, tinha a turma que ia da noite. E eu era uma das turmas aí. Então, tinha uma hora que era só as crianças mesmo que vendia. Isso era muito comum. E isso me trouxe muitas habilidades, tanto de defender um ao outro, porque eu via risco, né? Eu, naquela primeira infância, não tinha noção do risco que eu estava ali aberta. Hoje eu sou mãe, hoje eu não imagino um dos meus filhos nessa situação, mas naquele momento, naquela necessidade, era o que a gente tinha, e minha mãe estava sempre comigo, enquanto eu ia numa fileira de carro, ela ia em outro, e junto a gente conseguia fazer o dia ali, o ganho, para levar para casa o sustento. Então, essa necessidade me trouxe uma habilidade de comunicação, uma habilidade de não ter vergonha de mostrar o meu produto, ter orgulho. Eu nunca falei compra porque eu estou passando necessidade. Eu nunca falei isso. Eu sempre fiz o cliente entender a necessidade. Se tinha um carro com um homem ou uma mulher, eu falava, é tua namorada? Que namorada bonita. Compra um house. Quer um house para você dar uns beijos? Você já era persuasiva, né? Então, eu já usava o meio. Tinha época que a gente ia em barzinho, vendia flores em barzinho. Então, eu já usava ali o termo da flor. Quando eu via um casal, você ama ela? Então, você não quer dar uma flor para ela? Então, nem o marido ia falar assim que não amava a esposa. Então, ele não deixava de comprar para demonstrar o amor. Então, hoje, a gente está no marketing digital, a gente está aí com o poder de influência. Quem tem uma marca pessoal forte vende, a gente tem que mostrar a nossa história. A nossa história não é mais para se envergonhar, é para se engrandecer, mostrar, sim, força. Hoje, a gente não vende mais um produto. Essa pipoca, por exemplo, a gente não vende a pipoca. Nós vendemos a necessidade, né? A gente vende a história também. A história que está por trás de confeccionar, de fazer, de fabricar essa pipoca. Então, quem que é a moça ou a pessoa a empreendedora que faz? Então, a história dela vende. Hoje eu como essa pipoca já com um gostinho de conhecer a história dela. Hoje é o tipo de venda que a gente tem, tanto de influenciador. Hoje o influenciador, ele veio para mostrar isso, o poder de influência. Então, você vê os grandes influenciadores, por quê? Porque eles têm uma marca pessoal forte, eles têm a naturalidade, eles têm o diferencial, eles têm ali aquilo ali que faz a pessoa se conectar, ou é pela história, ou é pelo jeito, ou pela carisma. Então, hoje, você quer ser um empreendedor, você tem que ter uma marca pessoal forte, porque nós somos uma empresa também. Então, eu já aprendi isso antes mesmo do marketing digital. Aí. Não, você já tinha todas as ferramentas que hoje milhões de pessoas pagam uma fortuna. Lá naquela época, não sei quantos anos você tinha, mas lá naquela época você já tinha acesso a todas essas ferramentas para ser uma ótima empreendedora de sucesso. Né? A única coisa que você não tinha era um celular para ser filmado. Naquela época não tinha celular, ninguém ficava filmando tanta coisa à toa, né? Então, só isso que você não tinha, porque todas as ferramentas, as habilidades, você já tinha. Foi na prática, a gente vê a necessidade. A necessidade, ela nos fortalece, né? A maldade nos deixa traumas, a maldade do homem, né? Nos deixa, mas a necessidade, ela nos habilita e ela nos fortalece. Então, essa primeira infância, ela me fortaleceu para algo que eu já ia viver, que era uma gravidez na adolescência, por exemplo. Eu já tinha habilidade de cuidar de uma casa, habilidade de vender, de trabalhar, habilidade de cuidar dos meus irmãos. Então, quando eu me tornei mãe, na minha adolescência, com 16 anos, eu não tive problema nenhum em ter essas habilidades, porque já era algo rotineiro, eu já fazia. Você sentiu que perdeu alguma coisa? Quando você chegou, você tinha quantos anos? Quando você engravidou? 16. Sim, você já me pontuou aqui que você já era madura e responsável, tá? Mas aos 16 anos, quando você engravidou, em algum momento você sentiu que você tinha perdido algo? Sim. Perdi bastante. Devia eu cuidar de 3, eu cuidava só de 1.
diminuiu aí algumas responsabilidades. Mas brincadeiras à parte, claro que não. A gente, mesmo que a gente deixe de morar com a mãe, de ter os irmãos, eu sempre me posicionei como mãe dos meus irmãos. Então, eu sempre me preocupei como mãe, eu sempre fui chata como mãe, eu sempre segui como mãe, dei broncas, e aquela que questionava onde você vai, com quem você vai, que hora você volta. E entre os meus irmãos, alguns aceitavam, alguns não, um aceitou, que foi meu irmão depois de mim, e os outros se rebelou, porque na verdade eu não era mãe, né? Então eles brigavam comigo, quem você pensa que é? Você não é minha mãe? E mesmo assim eu continuava tendo a atitude de mãe, porque desde a minha primeira infância eu já me sentia com essa responsabilidade, né? Então, quando eu me tornei mãe, que eu entendi o que era ser uma mãe, porque há uma grande diferença em se você ajudar uma mãe a cuidar dos seus filhos, que no caso eram meus irmãos, e você ser responsável pelo seu próprio filho. Então, aí eu entendi que, na verdade, eu sempre fui só um apoio, eu só fui uma ajuda. Aquela Tamires que se achava mãe, era uma Tamires que só estava com uma soberba ali, porque ajudava, mas eu não era mãe. Eu fui mãe realmente após o nascimento do João Vitor, que é o meu filho mais velho. Aí eu entendi a preocupação de uma mãe, a necessidade de uma mãe. Aí eu entendi que, na verdade, a minha mãe sempre foi mãe, sempre esteve do nosso lado, sempre trouxe o mais difícil, e eu só fui ali um braço direito, como ela costumava me falar que eu era. Então, sempre foi um apoio. Porque você, assim, você quase não teve infância. Quando eu digo a infância, é de brincar, né? Você teve a responsabilidade, não só você, como seus irmãos também. Aí, logo, você foi para uma gestação precoce. Foi mãe e assumiu outra responsabilidade, fora as responsabilidades que você já tomou para você com os seus irmãos. Nesse período da gestação, pós a gestação, quando o neném nasceu, e aí você assumiu essa responsabilidade da casa, em que momento que você olhou para você e falou assim, eu mereço mais, eu vou desbravar, vou investir em mim? Demorou bastante, né? Demorou bastante, porque como eu já estava acostumada a ter muitas responsabilidades que não era minha, quando eu casei eu continuei nessa frequência. Eu continuei assumindo responsabilidade que não era minha. Então, não tinha uma família que era a mãe, o pai e os filhos. Era a mãe que fazia tudo para os filhos, para o marido. Então, assim, a vida, ela nos direciona e nos faz ser uma rotina. E a gente condiciona isso, a nossa mentalidade condiciona isso. Se a gente não tiver uma busca de autoconhecimento, uma busca de entender de verdade quais são a nossa responsabilidade, qual é a responsabilidade do outro, a gente continua nesse loop, querendo fazer a nossa responsabilidade no outro. E eu fiquei casada por 13 anos, vivi muito bem, porém sobrecarregada, porque eu continuava fazendo o que era da minha responsabilidade e da responsabilidade do outro, que no caso não era mais a minha mãe, meu pai, era o pai dos meus filhos. Então, eu sempre fui uma mãe que sempre fez tudo, sempre fui uma mulher que cedia tudo, eu sempre fui aquela que, entre parênteses, não trabalhava, porque quando eu casei, por um momento eu saí do meu trabalho para cuidar das crianças, para cuidar da casa, e todo mundo achava que porque a dona de casa, gente, valoriza dona de casa, tá? Valoriza dona de casa, que a dona de casa tem muita coisa para fazer. Eu acho que a profissão que tinha que ser melhor paga é a dona de casa. Porque por um bom tempo eu fiquei dona de casa com, entre parênteses, ela não trabalha, pede para ela levar, pede para ela fazer. E eu desenvolvi várias técnicas para ser feliz, sendo dependente financeira do marido. Ser aquela mãe, aquela mulher sábia, que é dificular, que dentro da Bíblia fala, que ela faz e acontece. Eu queria ser aquela lá, e eu lutei muito para ser aquela lá. E aquilo me sobrecarregou mais uma vez. Porque existe a mulher sábia, mas existe o homem que ama a mulher mais do que Jesus amou a igreja. Então, o amor do homem, ele cobre a mulher, ele cuida da mulher e ele fortalece a mulher para que ela realmente consiga ser uma mulher sábia e dificular. Então, se falta esse homem com essa cobertura, a mulher fica sobrecarregada, a mulher fica cansada, a mulher fica desanimada e a mulher perde a virtude dela, né? Feminina. Então, eu vivi uma vida feliz, porém, eu não consegui ativar o meu lado feminino, eu não consegui ativar o meu lado mulher. Então, foi um casamento
vamos pôr o nome, eu não gosto de usar abusivo, porque o abusivo, ele começa com a gente começa a se abusar Porque da nossos você limites. permitiu Exatamente, tudo isso, né? exatamente. Não é que a outra pessoa dominou você Exatamente. e teve um abuso emocional, mas você permitiu, porque você já veio Sim. com aquela crença, Sim. né, de que você ia tomar conta de tudo e você iria edificar o lar e ia ser a mulher sábia. E eu concordo plenamente com o que você falou. Só existe uma mulher sábia se tiver um homem que sim está lá para proteger, mas proteger de fato, com carinho, promovê-la, amá-la, não esquecer que ela é uma mulher, não só uma dona de casa, né? Como nós falamos aqui, porque realmente a dona de casa fica totalmente surtada. Essa é a palavra, não vou usar termos, não. É surtada, ser dona de casa Nós isso. mulheres temos a nossa fragilidade, né? E a gente precisa cuidar dela. A nossa fragilidade, a nossa energia feminina, a nossa proteção. E se a gente toma responsabilidade de energia masculina, a gente fica realmente surtada, não tem outro nome. Porque é nesses picos que vem o nosso desespero, porque nós não se sentimos protegida, né? Então... se nós vamos entrar nesse assunto, eu vou falar assim, eu concordo com você, vou falar assim, eu só desenvolvo a minha parte masculina porque eu não tenho ninguém para me proteger. E aí sim, você fica um ar desequilibrado. fica totalmente desequilibrado, e aí a nossa mente não consegue estar centrada e ficar em paz, Sim. né? Mas o que eu entendi, né? Eu culpava muito o meu cônjuge. Aí quando eu dei um chego e acabei com um relacionamento que eu vi que não daria mais para continuar, não porque a gente vivia ruim, porque eu já tinha desenvolvido várias técnicas de me fazer a parte dele e a mim, tá tudo bem. Suprir, abrir né? mão da minha vaidade, do meu dinheiro, da minha liberdade, do meu profissional. Então, imagina, a Tamires empreendedora que desde muito cedo empreendeu. Com 14 anos eu trabalhei no consultório de dentista aqui em São José do Rio Preto, até os 21, porque aí eu tive meus 2 filhos, eu continuei trabalhando. Com 21 anos eu abri mão da minha carreira, da minha vida. E eu sempre fui muito sonhadora. Eu sempre tive o instinto empreendedora, sempre fui daquela que investia, que corria, que vendia. Então, quando eu deixei de ser secretária de um consultório odontológico, eu já tinha todo um projeto, um plano para trabalhar em casa com os meus filhos, que era abrir um ateliê de costura. Então, eu comecei a costurar, comprei as máquinas antes de sair, costurei e tal. Mas aí eu tive a ilusão de achar que eu ia dar conta de trabalhar em casa, cuidar dos filhos pequenos, o meu segundo filho era recém-nascido. E aquilo não dava para dar conta de tudo. Então, até que eu e o pai deles decidimos ajudar na empresa, parar entre aspas, né? Porque aí eu fui para dentro da empresa, que eu também trabalhava. Era secretária administrativa, buscava peça, então o tempo inteiro eu estava trabalhando. Era uma falsa ilusão de eu não estar trabalhando, só não tinha salário, mas trabalho tinha muito. Mas eu deixei todos os meus sonhos. Uma sonhadora deixar os sonhos de lado para viver os sonhos do outro não é algo fácil, é algo difícil. É algo que a gente tem que se comprometer. Então, os meus sonhos já não era mais meu. O meu sonho era da família. Meu maior sonho era manter-se com o meu único homem a vida inteira. Meu maior sonho era dar para os meus filhos uma família de mãe e pai que eu não tive. De poder dar para a infância para os meus filhos que eu não tive, que era uma mãe que buscava na escola, que levava, que passava a tarde com ele, que passava a tarde fazendo um bolo, uma brincadeira. Então, infelizmente, nós temos esse hábito de tentar dar para os nossos filhos aquilo que a gente não teve, que também é algo que a gente precisa tomar cuidado. Que não... Mas é gostoso, fala. Eu consegui. Tem a satisfação. Eu também, eu sou dona de casa, mas hoje nós somos dona de casa quando a gente quer, né? Nós não temos essa obrigação. Mas fazer o bolo para a criança, sentar na mesa... Eu fui muito feliz. É gostoso. Feliz, porque assim, também não adianta a gente falar assim, nossa, foi ruim, eu vivi 16 anos, né? Não só o seu, também tive os meus. Ai, foi ruim, eu me separei. Não, gente, tem as partes boas também, aonde nós aprendemos ali lidar com as nossas emoções, aprender a ter paciência, aprender a ser resiliente, aprender a ouvir o outro, nos conhecermos também o que eu gosto, o que eu não gosto. Tudo é um processo, né? É bom. E eu sempre fui muito intensa em tudo que eu faço. Então, se eu estava ali dedicando a minha vida à casa
e aos filhos, eu queria fazer tudo que uma mulher de dona de casa poderia fazer. Então, os meus projetos com as crianças era coisa grande, assim. Então, eu fui muito feliz, eu pude dar para os meus filhos o que eu gostaria de dar. Hoje eu me culpo um pouco que eu tenho um pequenininho de 5 anos que às vezes falam, nossa, eu tô sendo uma péssima mãe porque eu tô trabalhando fora, tô trabalhando muito, tô correndo, tô dando tempo para ele. Mas eu falo que a gente, como mulher, a gente sempre se cobra demais, né? A gente precisa tomar cuidado com isso. Ter uma linha em saber que a gente está realmente buscando algo, saber aonde quer chegar, como quer chegar, e realmente não dá para fazer tudo. Aquela Tamires que cuidou dos filhos, que ficou em casa, não tá mais aqui. A necessidade me faz ser outra agora. Eu acho que nós nunca vamos nos sentir completamente preenchidas, porque nós vivemos sendo uma dualidade. Ou eu vou ser mãe, ou eu vou ser profissional e seguir minha carreira, seja ela qual for. As duas juntos não vai sair perfeito, porque eu quero ser mãe e também quero ter a minha satisfação profissional. E isso é um conflito enorme para a mulher, para mim, para você e para todas as mulheres. Nós nos sentimos realizada em ser mãe. Sim. E também nos sentimos realizada em ter a nossa profissão, sim, né? É difícil? Muito. Dói. Eu também fico pensando. Tem dias que eu vou ver a Sumar e assim, acho que 11 horas da noite, que ela fala, nossa, você não me deu um abraço. Mas eu não vou ser feliz sendo só mãe e não vou ser feliz sendo só uma empresária ou qualquer outra profissão que nós mulheres temos. Então, isso é um conflito muito grande para nós, né? É uma carga que nós colocamos, né? A nossa modernidade. Então, sim, assim, a falta... Nós pagamos o preço, na verdade, né? Então, eu sempre fui... Eu não sou feminista, não gosto. Também não. Eu acredito que a mulher tem as suas características únicas, que Deus nos fez de maneira única. Se eu pudesse, eu ficaria em casa, sim. Se eu pudesse, eu escolheria abrir mão do meu profissional. A necessidade, mais uma vez, assim como na primeira infância, me fez destravar para outro lado. Então, os primeiros anos, por exemplo, depois do meu divórcio, foi anos que eu sobrevivi. Eu saí da minha casa sabendo que eu não ia voltar mais, mas foi anos difíceis que eu sobrevivi. Eu saí da minha casa num sábado, na segunda-feira a pandemia foi decretada aqui no Brasil. Eu não tinha creche para deixar meu filho, eu não tinha trabalho para levar currículo. E ainda eu brincava e falava assim, se eu soubesse que ia acontecer isso, eu esperava mais um pouco para me separar. Eu segurei até agora, o que é 1 ano, 2 anos, vou fazer nada mesmo. Nem eu, nem ele, nem ninguém. Aguentei firme. Eu ia ter uma casa linda, maravilhosa. Podia ter esperado mais 2 dias. Bem isso que eu falava a todo mundo. Eu sou tão insensível naquilo que eu determino, que eu falei, mas agora também não volto. Agora eu vou voltar atrás, vou passar essa vergonha? Não. Eu já saí determinada, agora eu faço, vale a minha palavra. Ô, Tamires, olha, a gente é tão sortuda, a mulher é tão sortuda, que até pra tomar uma atitude ela se lasca. E, olha, foi bem isso mesmo. Porém, com a minha habilidade de empreendedorismo, lá da minha primeira infância, eu coloquei o que eu tinha no momento para fazer acontecer. O momento que eu tinha era apenas uma prestação de serviço. Casas familiares, prestação como diarista, e foi o que eu agarrei. Na primeira semana eu mandei mensagem para algumas amigas minhas da igreja que já tinha, outros patrão da minha mãe. Em uma semana eu consegui aí fechar aí minha semana com diárias, prestando serviço com faxina. Mesmo estando na pandemia, muitos estavam perdendo emprego e o meu telefone não parava de tocar. Porque já era bem conhecida entre o meu rol de amizade, eles sabiam que eu era chata. Principalmente com limpeza, porque minha casa sempre foi muito intacta. E foi essa prestação de serviço que eu comecei a fazer, esperando a pandemia dar uma relaxada, acabar, para mim poder entregar um currículo. O currículo eu não sabia muito o que eu ia pôr. Porque apesar de eu trabalhar desde muito cedo, eu nunca tive um registro. Uhum. Eu trabalhei e como eu era muito nova, eu não podia registrar. E aí, depois, quando eu fui trabalhar para a empresa, eu tinha CNPJ. Registro na carteira eu não tinha. Formação também não tinha. Tinha vontade. Eu tinha vontade. Tinha vontade, que é melhor que um currículo. Era muita vontade. Eu tinha vontade de ter uma faculdade. Uma vontade não, era um sonho. Era um sonho de ter uma faculdade, porque eu vi muito crenças limitantes que eu não poderia mais estudar, que a minha vida tinha acabado, porque eu fui mãe na adolescência. Então, isso é algo... Desculpa, você ouvia isso de quem? De todos.
tudo e todos. Naquele momento, aquelas pessoas que você tinha... Tinha alguém que... A maioria tinha coragem de falar pra mim, mas a minoria expressava. Eu trabalhava no consultório de dentista, onde tinha um vínculo de pessoa, uma entrada e saída de pessoa de uma classe alta. Então, quando eles me viam com aquela cara de menininha grávida, alguns expressavam na hora, você é louca, você acabou com a tua vida. Então, essa crença limitante da gente rotular meninas jovens que têm filhos, tal, como acabou a vida, é muito pesado. Eu passei por isso, tanto quanto que eu engravidei na minha segunda gestação, a primeira coisa que eu fiz é pedir as contas de lá. Falei, eu não vou passar novamente tudo que eu passei com a minha primeira gestação. Porque na hora que nasceu, nenhuma dessas pessoas que me criticou me deu uma fralda, me deu uma roupinha. Eu mostrei para mim mesmo que eu sou uma ótima mãe, porque com certeza eu já sabia, porque eu já tinha o cuidado com os meus irmãos, imagina com o meu filho. Então, eu não permiti isso, mas eu ouvi isso muito, né? Então, era uma dor que eu tinha muito grande, que eu precisava vencer para provar para mim mesmo, para tirar essa crença limitante de mim, essas vozes que eu não podia, que eu não tinha mais oportunidade, que eu tinha acabado com a minha vida. Então, é muito sério isso. Você foi quebrando várias barreiras, várias, né? Várias. Da infância, depois do casamento, e aí depois se colocou novamente no campo, Campo empresarial. No campo empresarial, não. Você voltou a trabalhar, né? No mercado de trabalho. Voltou ao mercado de trabalho, ainda assim sofreu preconceitos, aí mais uma barreira quebrou, e aí... Sim. Não para, né? Na verdade, não para. É sempre um processo diferente só. No empreendedorismo, quando eu comecei a fazer faxina, eu recebi um convite. A faxina foi depois que você saiu da clínica? Não, a faxina foi quando eu me separei. Quando separou? Isso. Quando eu saí da clínica, eu casei e aí fiquei 13 anos casada. Tá. Aí fui sustentada. Tá. Chiquérrima ser sustentada. Eu amava. Essa era a parte boa. Não precisar pagar um boleto. Não se preocupava. Aí, quando eu quis deixar de ser sustentada, eu tive que correr atrás para ter o meu próprio sustento. E aí, eu fui convidada para ir para os Estados Unidos fazer faxina lá. E lá tem um método de faxina diferente daqui, que é com equipe. E eu jamais queria ir, porque eu queria muito ir, mas eu jamais queria ir sozinha. E o convite era só para mim, não podia levar os meus filhos. Então, eu neguei o convite, mesmo sendo uma burocracia para primeiro tentar, o passaporte, tudo. Mas eu falei, eu posso trazer o mesmo método para cá. Eu não posso estar lá com os meus filhos, mas eu posso trazer o método para cá. E eu criei o mesmo método, que é fazer faxina em casa de família com uma equipe. Então, eu ia com mais de uma menina, nós fazíamos mais de uma casa no mesmo dia, e isso criou uma rotatividade de cliente maior. E eu consegui ganhar na faxina valor que nem formado ganhava. Eu sei. Eu ganhei bem, o suficiente para pagar o meu aluguel, criar os meus 3 filhos, pagar minha faculdade, porque eu comecei a fazer faxina, eu já comecei a querer sonhar o que eu ia fazer. Tá. Então, é aí. Neste momento, então, que você olhou a vida com outra visão, no sentido, vou investir mais em mim porque quero ir mais longe da onde eu estou. Sim. Você já tinha em mente o seu processo, o que você ia, aonde você queria chegar. Sim. Você já tinha ali. Sim, eu sempre fui eu sempre ressignifiquei as coisas muito rápido. Então, quando eu tive o meu divórcio, eu ressignifiquei por quê? Agora o meu sonho não é mais ficar junto para sempre, mas o meu sonho é investir em mim. Aí eu comecei a lembrar o que eram os meus sonhos, porque eu tinha parado, é como se eu tivesse aberto uma gaveta, colocado os meus sonhos lá e fechado. Então, eu já não sabia mais o que eu gostava de comer, a roupa que eu gostava de vestir. Perdeu a identidade. Eu já tinha perdido o que eu ia trabalhar, no que eu ia trabalhar. Então, foi uma busca de autoconhecimento grande aí que eu tive durante 12 meses, com muito estudo, muita busca, muitos vídeos do YouTube aí comendo quente, porque a internet está aí para nos ajudar. Hoje, a pessoa que não quer ter acesso ao conhecimento é porque realmente ela não quer, porque a oportunidade está aí, o conhecimento está aí. Então, eu posso te dizer que eu saí de uma depressão através de estudos e busca pela internet. E eu não tinha acesso à internet quando eu era casada, porque eu tinha uma rotina tão de fazenda que eu não tinha nem celular, pra você ter uma noção. Se quisesse falar comigo, você pegava o telefone fixo e ligava lá.
E eu não me importava, porque eu não tinha redes sociais, eu não tinha celular. Malemar, quando uma pessoa ficava muito irritada que queria falar comigo, ela me dava um celular. Tô. Só que em pouco tempo eu quebrava o celular. Não tinha mais. E aí eu saí, né, de uma frequência sem celular nenhum, sem esse meio digital, para uma frequência de conhecer o YouTube, conhecer tudo que o YouTube proporcionou. Tanto que eu fiquei 1 ano depois de divorciada, sem redes sociais. Eu não me divorciei hoje e criei Instagram, Facebook, nada. Eu demorei 1 ano, porque nesse 1 ano foi uma busca bem constante em autoconhecimento. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu consegui entender a minha dor, eu consegui entender o porquê que eu aceitei tantas coisas, o porquê que tantas coisas aconteceu, o porquê que aquela Tamira estava morta. Eu, na vida de casado, eu me converti, eu estava na igreja, eu precisei também me afastar um pouco da religiosidade, porque a religiosidade me fazia querer aguentar coisas que não era realmente para me suportar. Existe sim um casamento que Deus ele ama, a família Deus ele ama. O Jesus não é patrocinador dos divórcios, mas ele nos dá o poder de escolha. Ele olhou para mim e ele falou para mim: filha, a tua família é importante. Eu amo a família, só que a tua vida vale mais. Porque eu estava vivendo uma vida sem perceber que eu estava morta, mas eu estava sobrevivendo, mais uma vez. Igual na minha primeira infância, eu não estava vivendo, eu estava sobrevivendo. Mais uma vez, na minha adolescência, eu não estava vivendo, eu estava sobrevivendo. E eu estava entrando para a minha fase adulta, sobrevivendo a uma situação que eu não precisava. Porque para me ser uma filha de Deus, como eu sempre quis e era o meu maior objetivo, honrar a Deus, não precisava viver e suportar situações. Ele queria me dar uma vida em abundância. Ele queria me dar liberdade, ele queria me dar autenticidade, ele queria me dar identidade. Então, essas coisas, características que eu achei que eu já tinha, eu só tive quando eu parei de olhar tudo e todos e olhei para mim. E esse olhar para nós é o mais difícil, porque a gente começa a entender que a gente também tem culpa. A gente também tem responsabilidade. Se vitimizar não é o caminho para você superar suas dores. Se vitimizar não é o caminho para você fluir, para você destravar, para você virar a chave. Mas ter autorresponsabilidade, sim, chegou nesse ponto, mas eu permiti. Eu deixei que isso acontecesse. Então, essas coisas hoje, muitas pessoas não mudam, não transformam, não têm a mentalidade. Por quê? Porque ela prefere continuar no caminho do vitimismo. E eu tenho a alegria de falar que eu nunca me coloquei no lugar de vítima. Se alguém começa a falar alguma coisa pra mim e falar, você tá dando uma de coitada, eu falo, você tá pensando isso, beleza, tô saindo fora, porque eu sei que eu consigo ressignificar. Esses dias entrou ladrão na minha casa e eu consegui ressignificar essa dor. E eu fui vítima. Eu fui vítima porque tiraram de mim a minha liberdade, tiraram de mim minha ferramenta de trabalho, tiraram de mim tantas coisas. Eu falei, não, peraí. Vou ressignificar isso, porque se Deus permitiu que entrasse gente aqui, porque Ele que cuida da minha casa, quando eu saio Ele põe um guarda aqui, é porque Ele quer me ver em outra área. Eu sou muito braçal, como eu prestava serviço de diarista, eu sou muito braçal, muito de fazer, colocar a mão na massa. E Deus, Ele me mostrou que Ele tirou minha ferramenta, porque o ladrão entrou, e levou todas as ferramentas que eu estava pronto. Eu tinha acabado de inaugurar uma marcenaria artesanal, e eu que fabricava as peças. E aí Ele tirou tudo, todas as ferramentas o ladrão levou. E aí eu falei assim, e agora? Eu acabei de me formar, eu acabei de inaugurar uma marcenaria artesanal, e agora? E aí foi onde que entrou a gestão comercial, que é me conectar a pessoas. É me conectar a pessoas. Quando a gente pede para Deus paz, Ele vai nos dar a pessoa que nos vai trabalhar para ter a paz. Quando nós pedimos saúde, Deus vai nos trabalhar para que a gente possa ter saúde. Ele vai nos dar uma pessoa que vai direcionar, que vai mostrar. Quando nós pedimos prosperidade, Deus vai nos dar pessoas que vai nos conectar a essa prosperidade. Então, é tudo sobre pessoas. Nós não estamos hoje por aqui por um acaso, nós fomos conectados por um propósito. Então, eu pedi para Deus todo esse movimento, toda essa gestão, toda essa oportunidade. Falei, Senhor, então tá, você permitiu que o ladrão entrasse, levasse tudo, e agora? O que o Senhor quer de mim? Me direciona, porque eu preciso usar minha habilidade. Aí eu entendi que a minha maior habilidade era falar, era conectar, era trazer um parceiro ali, um parceiro aqui, fazer a coisa acontecer, ter esse network, ter essa venda por mostrar a história, de dar risada. Eu nunca estive no podcast, hoje eu tô aqui me sentindo em casa. Não, e sem contar que o ambiente aqui, eu falei pra você, é muito tranquilo, é muito bom.
Então, É muito abençoado. essa minha habilidade de pegar algo novo e fazer assim, com gosto, com vontade, e depois eu vou ver as gravações, falar, eu poderia ter feito assim. Não, mas é sempre assim, é sempre assim. Mas e outra, não tem né? problema, a gente... Mulher tem essa habilidade, esse poder de ressignificar todos os problemas e desafios que ela enfrenta. Não sou feminista também, não vou entrar nesse detalhe, mas a mulher, ela tem sim o poder de fazer toda a diferença, de usar uma tragédia, dessa tragédia, fazer a comédia da vida dela. Eu lido com um monte de mulheres assim. A gente tá cheio de problemas, nós estamos lá rindo. É assim, mulher é desse jeito, né? Então, realmente, a gente consegue fazer, ressignificar, se reencontrar, se reinventar e dar tudo certo. E nesse processo todo, como que você chegou a essa gestão, Tamires? Porque quem não sabe, vou falar novamente, a Tamires é gestora comercial do Beach World Park. Hoje em Rio Preto é um parque aquático referência. Eu posso dizer porque eu conheço o parque antes de Tamires. E conheço o parque pós-Tamires. Está sendo repaginado totalmente para famílias, um ambiente muito agradável para relaxar, para fazer negócios também, viu, gente? Sem contar que agora tem massagens, né? Tem aula de dança, maravilhoso. Como que você chegou lá, Tamires? Então, em dezembro, eu tive um convite de uma colega para fazer a gestão de lá, porque ela foi convidada para ser sócia dela. Porém, logo de cara eu vi que não ia dar muito bom, porque eu sou X e ela é Y e não batia, sabe? Uhum. Então, eu deixei ela fazer do jeito dela. Eu saí meio que de fora. Não vi aquilo como uma oportunidade, porque eu já estava toda engajada com meus projetos particulares, que era a minha marcenaria, né? Então, eu já tinha... Posso te cortar só um pouco? Você ainda está fazendo os móveis? Porque são lindíssimos, gente. Tem novidade aí. Então, são lindíssimos. Eu não estou mais fabricando, mas tem aí o nosso novo parceiro. Exatamente. Tá voltando com tudo. Isso, depois eu acho que era bom seguir a Tamires para ver os móveis que ela faz, porque são realmente lindos. Sim, é um trabalho artesanal. Tem um lado meu todo artesanal, então tem minhas digitais, né? Eu sou toda artesanal, eu gosto muito disso. E aí eu fiz uns trabalhos artesanal para o parque, né? Eu com a minha marcenaria, eu fiz alguns trabalhos para eles. E eles encomendaram até mais, só que por conta do roubo, eu não pude entregar na época. E essa colega que ficou nessa prestação de serviço, ficou um período muito curto e não prosseguiu, não deu bom. E aí eu fui convidada para estar no lugar dela. E bem na época que roubou minha ferramenta. Então, eu comecei a questionar, porque eu sou questionadora até de Deus, coitado com Deus, ainda bem que ele tem misericórdia. Falar, Deus, se isso aconteceu é porque alguma coisa o Senhor quer pra mim. E aí, ele começou a me mostrar que ele ia me dar um cliente potencial, que eu ia colocar em prática outros projetos que eu tinha, que seriam daqui 5 anos. Ele falou, não, esses projetos de 5 anos é para fazer agora. Então, é agora que é para você colocar ele em prática. Porque a minha intenção era deixar a minha empresa fortalecida, com toda a minha equipe. Eu não faço meus trabalhos sozinha, eu tenho uma equipe de artesão. Então, eu precisava de um recurso financeiro para manter toda essa equipe, né? Até o negócio começar a ser rentável realmente. E ele falou, não. E eu sabia que quando eu me formasse, eu ia precisar de um cliente. Eu sou formada como designer de interior. Eu precisava de um cliente potencial, porque eu não poderia sair de um trabalho que eu ganhava X e ganhar menos do X que eu já ganhava. Eu tinha que manter o mesmo patamar de ganho, porque eu era uma mulher, uma mãe, uma dona de casa, uma empreendedora. Eu não poderia ganhar como uma estagiária. Então, eu recém-formada, aconteceu o roubo da minha casa e a proposta de eu estar ali como gestora. E ali é um lugar que está sendo em expansão, ali é um lugar que eu poderia colocar tudo que eu estudei nesses 4 anos em prática, tanto como design exterior, tem quartos que está sendo todo repaginado, vão ser construídas mais áreas novas, onde eu posso colocar os meus conhecimentos teóricos da faculdade, porque a gente aprende na prática, né? A verdade é essa. Então, ali eu falo que é minha escola.
né? E a minha maior habilidade é falar. E precisava de alguém com carisma, disponível a falar e a organizar e ter esse lado materno de acolher. Como eu fui mãe muito cedo, como eu fui mãe dos meus irmãos, eu tenho esse meu lado de acolher, de trazer para perto. E faltava isso lá. Eu senti essa necessidade logo quando eu fui com a minha colega, por conta de saber que eu não ia eu não ia aceitar alguns posicionamentos dela, ela não ia aceitar o meu, então eu preferia me afastar. E aí houve essa oportunidade para mim voltar já no lugar de gestora, né, e dominar esse meu lado. Então, quando eu fiz a proposta para o dono, para o diretor, eu falei, eu não quero só a parte comercial. Eu preciso cuidar também de uma parte RH. Eu preciso também trazer treinamento para a equipe, porque eu sei que um prédio, uma empresa, só o prédio é uma empresa problemática. Uma empresa sem o RH, sem as coisas andando da maneira certa, aí sim é uma empresa de sucesso. Então, são as pessoas que faz o lugar um lugar de sucesso. Uma empresa grande, ela precisa de outras empresas para vir, para investir, para ter ali seu cantinho, para fazer daquele lugar um grande lugar. Então, não é sobre uma empresa, não é sobre só o prédio, é sobre as pessoas. Então, eu fiz a proposta para ele, ele aceitou, que ele sabia que era uma necessidade. E aí, ficou meio uma negociação meio incerta, até que eu fiz um contra-cheque. Falei, você vai me contratar ou não vai? Porque estava demorando, tá? Eu precisava, um monte de gente querendo que eu trabalhasse em outras empresas. Eu ali meia perdida, porque todos os meus projetos eram segmento da Casa da Artesã. Eu já tinha finalizado minha prestação de serviço com várias patroas minhas, porque eu sabia que eu precisava dessa ponte. Eu fui saindo por sequência. Então, era muita coisa que precisava acontecer. Aí, ele demorando e tal. Aí, eu fiz o ultimato. Eu falei, 15 dias eu trabalho para você, de graça. Se em 15 dias eu não te colocar dentro da tua empresa mais do que você vai me pagar, eu saio sem te dar nenhum prejuízo. Aí, lógico, né? O que ele tinha a perder? Eu falei, eu vou te dar essa oportunidade de me ter aí. Ele precisava ter um checkmate, eu precisava dar esse passo. E eu sou muito assim. Eu não me importo de trabalhar de graça se for preciso eu aprender algo, eu mostrar. Então, empreendedorismo é isso, é você ter coragem, sabe? Você ter coragem. Porque ali eu sou uma prestadora de serviço, tenho ele como meu primeiro cliente potencial. E você tem que ter coragem, porque se você ficar na mesmice, você não consegue sair da zona do conforto. Eu já estava com a faxina na minha zona de conforto. Eu tinha clientes que esperava, eu tinha agenda, fila de espera. Eu já tinha alcançado aí mais de 32 famílias que eu atendia com as meninas que faziam faxina comigo. Então, eu já estava cômodo. Se eu tivesse uma patroa que ficasse, eu já, arruma outra. Então, já estava cômodo para mim, sabe? Todas as minhas clientes me adoravam, me recebiam de braços abertos. E eu fazia um trabalho com excelência também, porque eu sei que ela estava ali pagando e queria o resultado. Então, eu precisei dar esse pontapé. Ele aceitou e estamos aí em 5 meses já, com bastante trabalho e tá uma delícia, né? Né? Já é bem evidente as mudanças que teve lá. Já teve bastante melhorias. Na minha parte, assim, eu acho que a parte que eu tô cuidando, a gente tá levando evento, a gente já mudou toda a característica do marketing, levar a verdade, né? A gente tem que mostrar a verdade, valores. É o que eu falei pra ele. Eu falei, esquece lucro. Falei, meu patrão, eu vou te dar lucro. É difícil falar isso pro empreendedor, você como eu sou ousada. Pro dono do negócio, é difícil você falar que você não quer esquecer o lucro, que a gente visa lucros também. Mas eu sou ousada. Eu falei, eu estou aqui para gerar valor. Lucro é consequência do meu trabalho. Então, é inevitável. Eu vou te trazer lucro, mas é consequência, não é meu combustível. E esse ano eu tô plantando. Vai vir essa colheita. E aí o lucro vem consequentemente, não tem como, né? Então, esse meu lado de enfrentar, não tem como falar que não tem a ver com a minha primeira infância, de tudo que eu tive que enfrentar para mostrar já que eu não era só uma criancinha, mas era uma empreendedora da rua, que eu costumo falar. Já veia, né? Já foi nascida e criada já. Sim. Ô, Tamires, e que conselho que você dá para essas pessoas que, assim como você, já passaram ou estão passando por esses processos de desafios? Ame o desafio. Ame os tempos difíceis. Aprenda a amar, porque são os melhores que a gente pode ter. São os tempos que a gente descobre quem realmente somos,
São os tempos que a gente descobre quem são os reais amigos que vão estar com a gente. São os tempos que é espremido de nós a nossa melhor essência. Lógico, talvez você esteja num período depressivo, que você vai precisar de uma ajuda, é difícil, mas tenha certeza, você sempre vai ter um socorro. Deus, ele não deixa nenhum dos filhos dele só. Eu nunca estive só. Ele sempre esteve do meu lado, ele sempre me mandou pessoas, mas é um erro a gente achar que esses tempos difíceis são ruins. Eu, quando a coisa tá muito legal, muito boa, eu falo, peraí, porque eu já acho que tá muito fácil, assim, eu gosto. E esse meu gostar, lógico, hoje eu tenho habilidades que eu desenvolvi, entender, porque eu não quero também ser uma esponja e absorver o problema do outro, porque o problema do outro é do outro. Eu aprendi a resolver o meu, cuidar do meu. Você trocou a esponja, né? Porque exatamente, você já absorveu de bastante gente, né? Mas não queira achar que o tempo difícil é ruim. O tempo difícil é construção. Você está sendo construída com ele. E vai ser a melhor construção que você vai ter. Porque nos tempos fáceis de abundância é onde vem a ingratidão, é onde vem as pessoas falsas, é onde vem as coisas que vai te levar para os caminhos ruins, entendeu? Então, esses tempos são os melhores. Se você pudesse ir lá atrás, vamos colocar 25 anos atrás, e olhar para a Tamires lá, o que você diria para ela? Vai valer a pena. Você vai ser uma mulher incrível por conta de tudo que você está vivendo hoje. Vai valer a pena. A sequela vai ter bastante terapeuta que vai te ajudar. Só eles, né? Só eles para ajudar. Haja terapia. Adoro. Meu Deus do céu. Olha, é muita terapia. E Tamires, quando você se olha hoje, com todo esse processo que você passou, com toda essa jornada, nessa linha do tempo, hoje você se vê, você se olhar daqui 5 anos, aonde você quer estar? Eu sou a louca do papel. Eu imaginei. Eu tenho 3 computadores, mais um papel e caneta. E eu tenho um problema muito sério com ortografia. A minha primeira infância, eu não tive habilidades e nem oportunidade de ouvir a professora falar. Eu estava mais preocupada com o que eu tinha que fazer depois quando eu saí ali. Mas eu adoro escrever, principalmente as coisas que só eu leio, né? E projetos, então, eu sou muito ligada a ter projetos, a ter escala. Então, meus projetos são de longo prazo, que é 10 anos, de médio prazo, que é 5 anos, e de curto prazo, que é de 1 ano. Uhum. Então, hoje, eu já alcancei o máximo de 5 anos atrás, que eu alcancei em 4, que eu já tinha organizado, planejado para conseguir, e em 5 eu consegui em 4. Que é me formar, ter um cliente potencial, ser empreendedora, ter minha empresa, ter uma equipe. Então, já alcancei. E agora eu tô indo pro próximo passo. Então você já tá vendo de 10 anos. Não, então vamos esperar um pouquinho, mais pra frente você volta pra falar os de 10. Mas... Né? Porque você com 31 anos, já com essa bagagem toda, com essa história toda, daqui 10 anos acabou, estourou, né, bem? Eu espero continuar assim, né? Nesse sim. processo de evolução. Porque Mas eu tô não para, diariamente, acho que não consegue para. parar. Não consegue. Se você parar, você vai arrumar um jeito de... Quando você atingir todas as suas metas, você vai arrumar um jeito de arrumar mais alguma coisa, mais um projeto para fazer. Simples. Porque sempre vai ter uma lacuna. A gente sempre vai querer mais. É o instinto da mulher, né? Tamires, olha, eu te agradeço muito por ter aceito esse convite. Sou uma admiradora sua, né? Temos aí uma história de carinho, pequena, mas de carinho, porque eu gosto muito das pessoas que entram na minha vida, eu agrego, eu acolho com muito amor, porque eu também tenho a certeza que Deus só coloca no nosso caminho pessoas que venham para somar e também ter troca, né? É uma divisão. A gente divide sempre experiências. E você foi uma delas. Muito obrigada pela sua participação aqui. Foi encantadora. É uma pena que tem pouco tempo, porque é muita história. A gente acaba se perdendo. É muita coisa. De valores, né? Que agregam valores para muitas outras mulheres. E uma história muito rica em detalhes que a gente não consegue falar aqui, mas
Tamires tem aí... Tem projeto aí pra falar detalhes, né? Ela vai contar detalhes em outro momento, porque é uma história muito rica em detalhes que vai inspirar muitas mulheres, muitas. Com certeza. Muito obrigada, gratidão pela sua presença aqui. Eu que tenho que agradecer a oportunidade de mostrar que Histórias Reais inspira. E obrigado por dar essa oportunidade para pessoas como eu, né? Quase sem seguidores, mas com autenticidade, com verdade, com veracidade. E é isso que a gente precisa, né? No meio, a gente vive a internet no meio de tantas mentiras que a gente sabe que tem. Eu prometi para os meus filhos, quando eu comecei a fazer store, que eu seria o mais verdadeira possível. E eu tô tentando levar isso na pé da letra, mesmo que as pessoas tentem distorcer. E isso foi uma honra vir até aqui, porque eu sei que você quer trazer histórias reais, histórias verdadeiras. E a minha é real, e a sua também. Sim. Estamos conectadas por elas, e foi uma honra estar aqui. E passou muito rápido, né? Muito rápido, muito. E nós só estamos aqui contando histórias reais de pessoas reais, porque temos parceiros que nos ajudam a trazer a realidade da vida aqui na telinha. Nós temos como patrocinadores as Claras Acessório e Perfumaria, né? Repop Pipoca. Nossa, que Repop delícia, Gourmet, gente, que isso aqui eu já falei pra vocês. Eu tô viciada, maravilhosa. Eu quero ela. A Public Gráfica, Brindes e Comunicações, Brindes Empresariais, a Nil Agências, Estratégias e Planejamentos, Priscila Santos, Pedagoga, Eternizar Conviteria, Shirley Chagas, a minha marca pessoal, Rainas Acessórios, as minhas bijus aqui, ó, finérrimas. Denzon Odontologia, a doutora Priscila, que vai atender o seu filho com maior carinho e competência. E a Up Brasil, tecnologia e qualidade, equipamentos laboratoriais. Nós só estamos aqui porque essa galera toda acredita de verdade que nós podemos mudar e inspirar pessoas. Muito obrigada a todos os meus patrocinadores.